favor, senhor Fernando Tinoco. Senhor Fernando, o senhor dispõe de 3 minutos e para orientar o senhor. Senhor Francisco, próximo orador. Só está Francisco aqui. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Primeiro eu queria, inclusive, saudar aí o trabalho das comissões, mas dizer que, novamente, o que entrou aí, o que foi em tese contemplado, inclusive como proposta, não estou dizendo nem aquilo que foi consensuado com o governo, porque esse aí é óbvio que o que foi consensuado com o governo foi porque não tem grandes problemas do ponto de vista dos interesses que vêm adiante nas leis que posteriormente serão elaboradas. E aí que mora o perigo. Mas até nas propostas, Bruno, coisas que a gente tentou debater, não vi serem encaminhadas. Então, eu queria ressaltar aqui, aproveitar a fala até do Ronald, que coloca o perigo de determinadas interpretações, inclusive do ponto de vista do meio ambiente, né, que a gente tem que tomar certos cuidados. Às vezes o discurso de proteção ambiental serve para uns e não serve para outros. Então, às vezes, as comunidades que a gente vê mais são aquelas comunidades que são as reais defensoras do meio ambiente, que no ambiente que vivem é o ambiente que se encontra mais preservado em Niterói, como é o caso da Fazendinha, por exemplo, e como é o caso de tantas outras, como no Quilombo, como o pessoal lá de Itaipu, que protegeu aquela área a ponto de hoje a gente ter a reserva extrativista marinha e a Serra da Tiririca e outros ambientes ali, que está o Morro das Andorinhas. Então, eu queria novamente trazer essa discussão para que a gente, Atratino, nesse curto tempo que eu tenho, não vai dar para a gente, para eu colocar todas as questões, inclusive fazer os comentários dentro do plano aqui, porque tem coisas que estão encaixadas em locais que a gente não concorda, que a gente gostaria de conversar. Então, o principal encaminhamento que eu queria propor aqui, que a gente reunisse, o professor Lobão, acho que está dando aula hoje, não conseguiu chegar a tempo, mas tem alunos dele aqui, da antropologia, do direito, que a gente tentasse uma reunião com o Fórum das Comunidades Tradicionais e com o pessoal da UF, da antropologia e do direito, para que a gente encaminhasse concretamente essas propostas. Eu vi aqui, numa apresentação do Bruno, por exemplo, a questão da Praia Grande. Né? Achei interessante esse encaminhamento da sobreposição. Né? Tem uma sobreposição ali que foi importante. E, por exemplo, quando a gente fala da área da Duna, que foi muito bem colocada pela companheira Eunice, lá do museu e tal, que é importante a gente ter aquela proteção e tal, mas eu acho, por exemplo, que a PAP só, que é paisagístico, se for só olhar do ponto de vista paisagístico e a gente esquecer que ali tem uma comunidade, que inclusive é reconhecida, está lá no museu, tem placa, tem coleção destinada ao companheiro que descobriu aquele sítio arqueológico, que a companheira dele é viva ainda até hoje e mora lá na Duna Grande, a gente esquece da importância da proteção cultural daquela comunidade, que faz parte da memória e da cultura da cidade. Então, acho que tem que ter nessas áreas, e aí estou citando um exemplo específico, mas tem outros, tem que ter nessas áreas uma sobreposição também que garanta o interesse paisagístico, mas também que garanta o interesse social e cultural, que é pela permanência daquelas comunidades. Obrigado, senhor Fernando. Então, nesse sentido, eu queria encaminhar e queria que a mesa desse uma resposta já imediata, se possível, que a gente marcasse essa reunião, que visse uma melhor data, que a UF pudesse participar e o Fórum das Comunidades com as representações das associações. Obrigado, senhor Fernando. Por favor, o senhor Francisco e, na sequência, o senhor Roberto Marias de Melo. Não estou entendendo aqui, desculpe se eu errei. Apenas, presidente, responder aqui o Fernando Tinoco. Tinoco, o professor Lobão me deu aula de Antropologia e Direito na Faculdade de Direito da UF. Um grande professor, um grande ser humano, reunião com ele é sempre um prazer, pode agendar a hora que quiser para a gente avançar nesse ponto. Obrigado, boa noite, senhor Francisco. O senhor dispõe de 3 minutos e tem para lhe orientar aqui um cronômetro. Muito obrigado, boa noite. Meu nome é Francisco, sou membro do mandato do deputado Flávio Serafini, morador da região oceânica desde que eu nasci, até o presente.
tinham vários pontos que eu gostaria de trazer para a discussão, que já foram trazidos, eu não vou me estender. A defesa do Morro do Gragoatá, a defesa do entorno das nossas lagoas, evidentemente, assim também como a proteção de uma área de parque do Engenho do Mato, que é muito importante para a população da região, que está sob risco de ser destinada a fins políticos de interesses diferentes de quem mora na região e utiliza aquele espaço de lazer, de convivência, histórico, enfim. Mas eu gostaria de pautar algumas questões relativas à região oceânica e a esse modelo de desenvolvimento que nós estamos presenciando, porque é verdade que a ganância sem fim da especulação imobiliária é destrutiva e tem deteriorado a qualidade de vida na nossa cidade. Isso não resta dúvida a qualquer pessoa que vive na cidade. Eu acredito até que os especuladores amem de fato a cidade como eles dizem que amam, mas infelizmente amam mais o dinheiro e isso acaba falando mais alto nas relações deles com os nossos políticos, né? Nós vivemos um momento de crise política extremamente profunda exatamente por conta dessas relações promíscuas entre o setor privado, grandes empresários e os nossos políticos, que na verdade são fantoches, em muitos casos, de interesses privados, predatórios, que acabam gerando muitos prejuízos para a nossa cidade. E na região oceânica, infelizmente, isso é mais agudo, é um filé mignon, acredito eu, da especulação imobiliária, é para onde a especulação imobiliária quer crescer e não interessa se tem estrutura de esgoto, estrutura para atender o impacto de transporte, há sempre a promessa de que isso será feito a posteriori, quando isso não existe no presente para atender às nossas demandas. Eu fico sempre pasmo quando existe a promessa de que não, nós vamos ter transporte, nós vamos ter saneamento, e isso não é culpa nossa, mas vamos triplicar a população da região e aí sim vai ter esgoto, vai ter, enfim, toda a estrutura necessária para que ocorra uma qualidade mínima de vida para a sobrevivência nesse espaço. A Transoceânica é um grande exemplo disso, uma obra feita para atender a interesses privados e suas relações promíscuas, como já foi inclusive gravado conversas entre o prefeito e o empreiteiro, que hoje está preso. E hoje tende a ser mais um exemplo de como essas relações promíscuas podem ser predatórias para a nossa sociedade. Obrigado, senhor Francisco. Então, para concluir, eu acho fundamental a gente ter uma cidade voltada para quem vive nela e não para quem quer lucrar com ela. Muito obrigado. Boa noite. Senhor Roberto Marias de Mello. Senhor Roberto Marias de Mello, não está, né? Sendo assim, o próximo orador, Juliana Alves. Depois a senhora Regina Benestein. Senhora Juliana, a senhora dispõe de 3 minutos, boa noite, e para orientar a senhora. Boa noite a todos e a todas, mas principalmente boa noite para todos que lutam por uma Niterói das pessoas. Eu componho o Diretório Central dos Estudantes, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo e moradora do Morro do Palácio. Queria muito que muitas das pessoas que estão aqui vivessem a realidade dos moradores do Palácio, né, porque provavelmente nunca pisaram naquele espaço. A gente acha que é muito importante, na verdade, comentar aqui, né, é que para aqueles que só querem explorar a nossa cidade, né, é muito mais tempo, são muito mais representantes aqui, e essa democracia a gente não quer. A gente quer uma democracia em que o povo, que os trabalhadores, que as pessoas que constroem essa cidade possam se colocar. Segundo, né, que esses e essas
né, que vieram falar aqui, defender a especulação imobiliária e tudo mais, nós sabemos quem são vocês. A Odebrecht está aí, a OAS está aí, né, e todas essas empreiteiras, né, que estão envolvidas com casos de corrupção. E se o Brasil está aqui, chegou aqui nesse momento, é por conta desse envolvimento promíscuo das empresas empreiteiras com o público. Nós, eu queria, para além de falar do Morro do Gragoatá, eu queria falar sobre a universidade. A UF, né, ela compõe 40 mil estudantes. Aqui em Niterói, 40 mil estudantes. E essa cidade aqui não pensa, ou na verdade deveria pensar, nos estudantes que movimentam financeiramente, né, a cidade de Niterói. Em várias cidades do país, né, as prefeituras, as câmaras têm projetos que garantem casa de estudante, para moradia estudantil, desses estudantes que vêm para cá fazer a sua universidade. Então, do ponto de vista de ter uma universidade na cidade, né, essa cidade aqui, ela é privilegiada. Mas o que ela faz, ou o que ela pensa diante dessa questão? Para terminar, assim, nós achamos que é fundamental debater essa situação do Morro do Gragoatá, porque é um espaço público, é um espaço dos estudantes, é um espaço dos professores, é um espaço da comunidade acadêmica, né, que vários professores estão aqui para colocar a nossa opinião sobre essa questão que é fundamental ser discutida, né? Para terminar, eu acho que é muito importante, né, a gente debater aqui a questão da habitação popular, porque Niterói é a cidade do estado do Rio de Janeiro onde tem mais propriedades vazias, que não tem demanda nenhuma, não tem questão nenhuma, que poderia resolver facilmente a habitação popular de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado, senhora Juliana Alves. Senhora Regina Benestein, por favor. E o próximo orador, para concluir, por favor. Pois é, essa é a democracia, né, que a gente tem, infelizmente. É o mesmo tempo para todo mundo. Pois é. Tem gente que falou 5 aqui. Mas assim, nós achamos que é importante. E a fala de todo mundo precisa ser garantida. Certo? Perfeito. Beleza, é isso então, gente. Obrigado, Juliana. Senhora Regina Benestein, por favor. E o próximo orador, senhor Rafael Cury. Se puder se posicionar, agradeço. Boa noite, senhora Regina. Boa noite a todas e todos. Na verdade, é um prazer estar aqui nessa casa, vendo cheia de povo e vendo expressa uma coisa que custa a aparecer, né? Que é os diferentes interesses que estão presentes na cidade. É isso justamente que faz das cidades um espaço tão rico, né? Mas nós estamos aqui para defender não a cidade dos negócios, mas a cidade da população, a cidade para as pessoas. É esta cidade que a gente vem, ao longo das 12 audiências públicas, tentando contribuir para construir. Esse plano diretor é um plano diretor genérico, não aplicável, que traz diretrizes gerais que podem ser aplicadas para o bem e para o mal. Mas tem alguns itens que claramente serão aplicados para o mal. E em muitos artigos do plano diretor, a defesa do meio ambiente está sendo utilizada e poderá ser utilizada para a remoção da população do trabalhador de baixa renda que constrói esta cidade dos locais melhores, mais aprazíveis. Então, por exemplo, nós temos defendido que se retire a palavra desocupação, que pela prefeitura, pelo executivo, não é lido como remoção, mas se nós formos ao dicionário, poderá ser lido como remoção, e que aparece
com o discurso da eliminação de risco, quando a gente sabe, hoje nós temos tecnologia, que nós temos muitos engenheiros e arquitetos, nós temos tecnologia suficiente para recuperar essas áreas sem remover ninguém. Então, nós temos demandado que sejam retirados de todos os artigos a possibilidade de desocupação com a justificativa da preservação do meio ambiente ou da eliminação de risco. Serginho, para concluir, por favor. Nessas audiências eu tenho dito, o Executivo e o Legislativo falam e nós fazemos exercício de síntese. Mas eu vou terminar a minha fala, por favor. Que, aliás, foi cortada. Nós queremos, já que o setor imobiliário quer construir, né, e diz que emprega, que movimenta a economia e movimenta, nós queremos fazer uma proposta e queremos, Chiade, o seu voto no Compur e queremos o voto dos vereadores. Nós queremos que aqui seja feita a cota de solidariedade em empreendimentos com mais de 5 mil metros quadrados, que 10% seja reservado para habitação de interesse social. Okay. Nós queremos terra para construir. Nós queremos a parceria do capital imobiliário para dar conta desse problema. Niterói é uma cidade de grandes contrastes, maiores rendas e 40 mil moradias em assentamentos, e este plano diretor não tem propostas concretas para a regularização fundiária e para a urbanização desses locais que foram construídos pelas pessoas no seu dia a dia. Obrigado, senhora Regina. Por favor, senhor Rafael Cury. Logo depois, a próxima oradora é Jane Garcia. Não sei se estou lendo certo. Jane Garcia. Senhor Rafael, por favor, só depois... só tem 3 minutos para lhe orientar. Boa noite. Agradeço a mesa e todo o trabalho que está sendo feito. Meu nome é Rafael Cury. Eu sou advogado, especialista em meio ambiente, participei da última revisão do plano diretor e venho aqui trazer contribuições para o conflito que existe natural num processo desse. É importante garantir a Constituição no Brasil ser feita para ter qualidade para o cidadão em nosso território. Então, a livre iniciativa tem que ser preservada para cada indivíduo que deseja fazer o que quiser de bem. Tanto engenheiro quanto morador, qualquer livre iniciativa tem que ser respeitada. Tem que ser respeitado a origem. Regularização fundiária, tem que ser respeitado todos os loteamentos corretos e aprovados. Todas as matrículas das fazendas que eram constituídas. Todos os IPTUs das residências de cada um que aqui habitam. Não há diferença de regra. Não há 2 pesos, 2 medidas. Estamos pensando em 10 anos. 10 anos de muito investimento, não só do nosso povo daqui de Niterói, do mundo, porque a gente tem 200 milhas aí para fora. Quando se falam de lagoa, já é consenso. As lagoas são reserva extrativista. Então precisam ser desenvolvidas e gerar comida ou lazer para a população que não tem acesso hoje, porque não há uma infraestrutura urbana para as pessoas usufruírem o meio ambiente de forma digna. Não se podem também esconder dentro das normas regras claras que nos próximos 10 anos podem gerar todos os empregos de quem estuda. Estuda para poder se efetivar na vida social de trabalho e fazer a sociedade crescer. As divergências têm que ser definidas de forma clara. E eu aqui deixo bem claro e gostaria de colocar uma sugestão a ser ponderada.
para que essa mesa e a prefeitura, de forma conjunta, deixe claro na internet a todos aqui o texto final do que está sendo feito. E um prazo para que tenham sugestões as pessoas aqui inscritas, porque exercem o papel de cidadão. Este é o local e esta é minha fala. Muito agradecido. Obrigado, senhor Rafael Cury. Senhora Jane Garcia. Cecília, obrigado aí pela orientação. Senhora Jane, a senhora dispõe de 3 minutos, se quiser me orientar, tem um relógio cronômetro ali. Boa noite para a senhora. Boa noite a todos. Eu venho como professora da universidade, que há mais de 30 anos foi acolhida nessa terra, e que tem como responsabilidade cuidar da preservação ambiental. O Laboratório Horto Viveiro foi criado há 22 anos na base do Morro do Gragoatá para oferecer atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão. Desde então, são realizadas ali ações onde se procura capacitar alunos de graduação, alunos de pós-graduação e conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente. Com a participação dos alunos da UF e de pessoas da comunidade externa, temos realizado mutirões de plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, que é reconhecida pela ONU como um patrimônio da humanidade. Estudos em andamento pelo LAVI mostram que existem mais de 60 espécies de aves que dependem da área do Morro do Gragoatá para sua sobrevivência. Estas, por sua vez, contribuem na dispersão de sementes e na recuperação da cobertura vegetal em encostas de difícil acesso na área urbana, evitando processos erosivos, deslizamentos e possibilitando, assim, reduzir os alagamentos em período de chuva. Outro estudo realizado pela equipe, feita por imagem de satélite, sobre a evolução da cobertura vegetal no período entre 2000 e 2014, mostra que a área está em recuperação, ao contrário do que diz a especulação imobiliária, que a área está degradada quando se pretende ocupar. Nesse sentido, eu venho abordar o artigo 197, que foi falado aqui no início, e que se pretende fazer um estudo para a criação do plano de manejo da APA do Gragoatá. Essa APA, ela se restringe apenas às encostas, que por lei já são de preservação permanente e que não poderia ser de modo diferente. Uma área de preservação de encosta é para proteção, para que aquela encosta não desabe, não desmorone, porque ela tem por lei que ser preservada. Então, com isso, o topo do morro fica preservado para a especulação imobiliária. Se só essa parte for considerada área de preservação, o topo vai ser deixado livre para ocupação urbana. Então, eu venho solicitar, principalmente aos membros desta Câmara Municipal, aos representantes da Secretaria do Meio Ambiente e aos responsáveis pelo plano diretor, que somem esforços no sentido da preservação total do Morro do Gragoatá, que ele é um importante monumento ambiental de Niterói, e que, por favor, tornem a área não edificante. Muito obrigado, senhora Jane. Por favor, senhora Cecília, logo depois, Lucas Alencar. Senhor Lucas Alencar, logo depois o próximo orador. Senhora Cecília, boa noite, 3 minutos a seu dispor. Bem, boa noite a todos. Eu sou Cecília, eu sou representante do vereador Carlos Jordi, do mandato do vereador Carlos Jordi. Antes de mais nada, eu queria parabenizar aí a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a Comissão de Mobilidade, de Urbanismo, do vereador Tratino. Eu acompanhei todas as audiências públicas e eu sei que eles tiveram muito trabalho para essas emendas. Foi um trabalho bem bacana, parabéns aí para vocês. Parabéns ao Barandier, que acatou as demandas, ao secretário, né, a Eurico, enfim.
Eu queria, antes de mais nada, falar que eu vou falar sobre a RO. Eu vou falar sobre a RO porque sou moradora de lá desde que nasci. Já falei em todas as audiências, vou tentar ser sucinta aqui nas minhas demandas. Eu queria muito ver uma Várzea das Moças contemplada como área de proteção ambiental. Não uma parte dela, mas toda ela. Até para acabar com essa especulação de minha casa e minha vida de uma vez por todas, não é mesmo? Eu queria também que as lagoas de Itaipu fossem preservadas de maneira efetiva. O plano falou em prazo, mas não falou em modo. Eu, inclusive, corroboro aqui com a fala do senhor Jorge Martins, que foi perfeito, categórico em toda a sua fala. É um plano muito genérico, né? E a gente fica um pouco perdido. Eu sinto muito a população não ter conseguido absorver isso. Eu mesmo tive minhas dificuldades, li o plano 3 vezes para isso. E eu queria que esses pescadores, que tanto o plano fala em preservação da pesca artesanal, da reserva extrativista, que eles realmente fossem contemplados com isso. Que realmente as lagoas sofressem um processo de despoluição e de proteção ambiental. Aquilo ali para mim tem cheiro de infância. Como eu disse, eu nasci e fui criada na beira da praia praticamente. Então para mim é muito importante que essas pessoas sejam realmente protegidas. São meus amigos, me viram crescer. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu quero também uma RO com comerciantes bem-sucedidos. Eu, semana passada, participei de uma reunião com os comerciantes e eu já participei com várias reuniões também com o secretário Barandier e me preocupa muito e me leva a crer a verticalização da RO por isso. Por quê? Porque os estacionamentos estão acabando. Se não tem estacionamento, como a pessoa vai comprar? Os moradores da RO são pessoas que andam de carro necessariamente. Tem essa cultura, né? E se você não tem como estacionar, fica difícil para comprar. Então, além do processo da drenagem e tudo mais, existe um artigo no plano diretor que fala sobre um crescimento intermediário para a construção do RO, para a construção na RO. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando a lei de uso e ocupação do solo, porque essa, sim, é muito importante vocês ficarem atento tantos quanto à lei do plano diretor. Ela vai dizer se eu estou certa, se eu estou errada, e eu quero estar errada quanto à verticalização na RO. Não sou contra a verticalização, desde que haja para isso um plano de mobilidade, um plano de saneamento básico, um plano que abranja toda a RO como um todo, que abrange os comerciantes, que abrange os moradores. Cecília, eu quero ouvir o passarinho cantar na minha janela. Agradeço imensamente as emendas do bairro Peixoto, as emendas de Várzea, as emendas do Geino Mato. Imensamente. A área de proteção ambiental do Parque da Serra da Tiririca tem que estar e vai continuar protegida. Obrigada. Maravilha. Boa noite, Cecília. Por favor, senhor Lucas. Próximo orador, senhor Joaquim Andrade. Você é próximo, né? Não, Lucas. Você falou de Luna? Não, desculpa. Desculpa, senhor Lucas Alencar. Senhor Lucas, o senhor dispõe de 3 minutos para orientar melhor. Tem um contador aí. Valeu, obrigado. Oi, boa noite a todos e todas. Eu sou Lucas, estou representando aqui e venho representando o mandato do deputado estadual Flávio Serafini durante esse processo de discussão do plano diretor. Arquiteto, formado pela UF, fico muito contente assim, por ver 2 professoras, ex-professoras minhas, combativas aqui, a Luísa e a Regina, falando sobre esse modelo de cidade, criticando esse modelo de cidade que a prefeitura quer nos impor. E isso fica muito claro, assim, eu queria começar falando disso da UF, porque foi muito discutido, né, sobre quem fez esse projeto, foi a FGV, é um projeto encomendado, né, da prefeitura junto com a FGV, e a postura dessas professoras mostram o porquê dessa escolha. Por que não a UF, sim a FGV? Outra coisa, já que a gente está tratando do tema da universidade, vou falar do Morro do Graguatá. Me surpreende até isso ser uma polêmica e isso ter sido assinado recentemente, um acordo no qual o próprio prefeito assinou esse acordo,
E aí eu fui ver os mapas que a prefeitura enviou do plano diretor. E dentro dos mapas de áreas verdes, está lá o Morro do Graguatá como área de proteção permanente. Me parece uma contradição que a mesma prefeitura que propõe o Morro do Graguatá como área de proteção permanente é a prefeitura que assina um acordo permitindo a construção de prédios no Morro do Graguatá. Quero eu acreditar que não faço a mesma coisa que fizeram com os mapas do entorno da Lagoa de Itaipu, porque, para quem lembra, os primeiros mapas apresentados na fase de diagnóstico reconheciam aquela área do entorno da lagoa como área de preservação também. Em seguida, esse mapa foi alterado. Espero fiquemos vigilantes para que não alterem esse mapa também, em relação ao Morro do Graguatá. A outra... E aí, para ir terminando, queria só trazer uma reflexão, né, sobre... E aqui a gente está mostrando, tem muito claro os conflitos de ideias e de interesses, né? E quando eu falo da alteração desses mapas, eu acho que está a serviço de um setor específico. Esse setor, felizmente, está representado aqui, está expondo as suas ideias, porque, em geral, eles não precisam descumprir as leis, porque eles fazem as leis como já foi falado aqui. Seu Lucas, para concluir, por favor. Ok. Obrigado. Então, eu só queria falar uma coisa. Não vamos encarar essa dicotomia desenvolvimento, criação de emprego. Porque o mesmo setor que fala que quer criar empregos, né, fala mal da favelização, né? Quem é que constrói e mora nas favelas de Niterói? Em boa parte são esses mesmos empregados de vocês. O salário que vocês pagam para esses pedreiros que estão assentando tijolo em todos os prédios de vocês, com esse salário eles não conseguem morar numa moradia, em geral, formal. Obrigado, senhor Lucas. Vocês não assentaram nunca um tijolo. E aqueles que vivem cotidianamente assentando tijolo, em geral, não têm onde morar. E são criminalizados por vocês, porque, segundo vocês, são os maiores agressores do meio ambiente. Obrigado, senhor Lucas. Boa noite. Próximo orador, senhor Joaquim Andrade. Próxima oradora, senhora Larissa Violdi. Eu não estou entendendo aqui. Senhora Larissa Violdi. É a próxima oradora, tá? Se puder se posicionar. Boa noite, senhor Joaquim. O senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Bem, eu participei praticamente de todas, ou se não de todas, a maioria das audiências, e vi a evolução das colocações das pessoas, e de alguma maneira, muito mais a presença dos moradores nos diversos locais onde essas audiências aconteceram, e me chamava a atenção que as pessoas reclamavam que não entendiam direito as propostas do plano, aquilo que era colocado. A partir de um determinado momento, sempre a indústria imobiliária, ou a indústria da construção civil, melhor dizendo, em que muitos trabalham aqui, inclusive eu, começou a aparecer para discutir determinados pontos. Hoje, a gente chega ao final dessas 12 audiências, essa daqui é a 12ª audiência, e guardei um pouco o que eu ouvi ao longo desse tempo. No início do ano passado, eu fui numa audiência pública, que não era ainda do plano diretor, para falar sobre um estudo nosso que a gente estava fazendo na região oceânica. E eu estava defendendo o seguinte, que naquele terreno, a gente tinha doado lá, sei lá, 66% do terreno, da área do terreno, estava ficando com 1/3, desse 1/3 a gente estava ocupando 30%, estava fazendo 6 pavimentos, meia dúzia de pavimentos, e estava colocando lá um certo número de unidades. Fiz uma comparação, colocando essas unidades na forma e no modelo de ocupação
que existe na região oceânica, e chegamos lá à conclusão que teríamos 4 quilômetros de via, de cabos, de conservação, enfim, de uma série de coisas. Esse terreno é junto da Francisco da Cruz Nunes. E eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, será que isso aqui é espigão mesmo? Será que isso aqui é ruim? Será que não tem ninguém aqui que não more de fato num prédio? Será que morar em prédio é palavrão? Só é permitido morar em casa? Só quem mora em casa é que mora legal? Será que quem não mora em casa não mora legal? Será que a professora Regina mora em casa? Ela mora em prédio? Nada contra. Eu gosto muito do que a professora Regina fala e queria aproveitar uma fala dela hoje aqui. Mas eu fiquei pensando, será que é assim? Será que existe o certo e o errado? Tudo que não é da Constituição Civil está certo? Tudo que é do outro lado está errado? Será que é assim? O Paulo Eduardo, quando eu acabei de falar nessa reunião, o Paulo Eduardo falou assim, já tem que concluir? Já para concluir. Pô, mas nem comecei, cara. Nem comecei. Posso pedir um? O Paulo Eduardo vai me dar 1 minuto. Obrigado, Paulo. O Paulo Eduardo falou assim, olha, a gente tem que prestar atenção no que o Joaquim está falando, porque isso faz algum sentido. Ele mesmo, que fala muito contra a gente, eu respeito ele, porque ele fala abertamente, eu também gosto de falar abertamente, ele falou, a gente tem que prestar atenção naquilo que ele está falando. A professora Regina... Joaquim, nós vamos precisar concluir para em respeito aos demais. Obrigado, valeu, gente. Ok. Senhora Larissa, o próximo orador, o senhor Jair Augusto. Senhora Larissa, boa noite. A senhora dispõe de 3 minutos para orientar a senhora achar necessário. Obrigada. Boa noite, gente. Eu sou representante da Associação Anjo do Residencial Fazendinha Piratininga. E a nossa luta lá tem sido diária para preservar o nosso bairro. Uma das nossas discussões nessa revisão do plano diretor é a retirada da nossa área de preservação do Parnite, tá? Que foi implementado, não foi implementado ainda, mas foi feito através de uma lei de 2014 e a gente não viu a implementação desse Parnite ainda. E agora, com a revisão do plano diretor, essa área de preservação é retirada. Então, a gente vem aqui lutar para que isso não aconteça nessa revisão do plano diretor. E a gente também, numa reunião com os moradores, fizemos um documento com algumas reivindicações do que a gente precisa. A gente é contra o aumento de gabarito, no lugar onde a gente está preservando, tá? Tem aqui, são 6 pontos. Manter os parâmetros urbanísticos da fração PIS 05A, principalmente quanto ao gabarito, uso e ocupação do solo. Manter a zona de conservação de vida silvestre 3, com os atuais parâmetros, principalmente na área remanescente do canteiro de obra do túnel. Essa é outra preocupação nossa. O canteiro de obras, onde está sendo utilizado hoje pela Transoceânica, foi doado para fazer um empreendimento. Não sabemos hoje se é um condomínio, se será prédio ou se será um shopping, tá? Consultar os moradores sobre as alterações viárias que envolvam a área do residencial Fazendinha, mantendo o caráter de vias locais, segundo o compromisso do município com as associações de moradores. Processo número 510-1515/2016. Fortalecer os usos de serviço e comércio da fração PIS 01 com o redesenho da rota ou da maneira que seja possível religar os 2 trechos da Rua Valdir Costa, fracionando a praça. Essa faixa é a rótula ali do Residencial Fazendinha, onde tem o mercado Ponto Mix. Ela foi fechada, com isso o fluxo do trânsito foi desviado e o comércio local está sofrendo com isso. Tá? As pessoas não chegam ali naquele comércio. É preciso que aquele comércio seja incentivado. Tem lojas ali que estão fechadas. O mercado do mix mesmo sofre com isso. Transformar parte da fração urbana PIS 05A em zona de conservação da vida silvestre. No recanto da Lagoa, situado ao longo da Rua Estrela, antiga Rua 100, garantindo a preservação e manutenção das características naturais e paisagistas do local.
incluir a fração PIS 05A da aplicação da Lei de Vilas, Lei número 1390/95, com alteração do artigo 2, parágrafo 1º. E eu também queria deixar uma proposta aqui para o setor imobiliário. Vocês podiam engajar na moradia, né, de baixa renda. Por que vocês não engajam isso para ajudar Niterói? Essa é a minha proposta. Muito obrigado, senhora Lisa. Por favor.